Você acabou de pegar aquele pacotinho de sementes de pepino, preparou um pote com água e já está de olho nos cristais de permanganato de potássio, o famoso manganês. Pare, pare agora mesmo. O que você está prestes a fazer, seguindo aqueles conselhos de revistas antigas, pode não apenas não ajudar, mas sim, literalmente, matar a sua colheita futura antes mesmo que ela consiga germinar. Parece chocante? Neste vídeo, eu vou provar que o manganês é uma loteria com chances baixíssimas de vitória, e vou mostrar 3 maneiras modernas, seguras e 100% eficazes de desinfetar sementes de pepino. Depois de assistir, você vai mudar para sempre a forma como faz o pré-plantio. E aí me conta, você ainda usa manganês? Escreva nos comentários por que você ainda confia nele. Vai ser ótimo discutir isso. Antes de passarmos aos métodos, vamos ao ponto principal. Por que afinal todo esse alvoroço com a desinfecção? Imagine que cada semente é uma cápsula minúscula, viajando no tempo. Na superfície dela, assim como em uma mala no aeroporto, podem estar grudados os mais diversos passageiros clandestinos. Estou falando de esporos de fungos, bactérias e até partículas de vírus. Eles podem ficar adormecidos por meses ou anos, esperando pelas condições ideais, calor e umidade, que são justamente o que você oferece para a germinação. Assim que o seu pepino decide brotar, esse exército de patógenos acorda na mesma hora e começa o trabalho de destruição. É daí que vem problemas como o tombamento ou dumping off, murchas e aquelas manchas nas folhas que depois se tornam muito difíceis de controlar. No fundo, a desinfecção não é frescura. É o estágio mais importante do controle fitossanitário que você aplica na sua própria horta. Então, vamos encarar o inimigo de frente. Quem são esses sabotadores invisíveis que se escondem nas sementes? Em primeiro lugar, são os fungos. Por exemplo, os fungos do gênero Fusarium, que causam a murcha de fusariose. Imagine, você cultivou mudas robustas, plantou-as, e de repente, no auge da frutificação, as hastes começam a amarelar e a secar uma após a outra. Esta é a ação do fungo, que penetrou na planta ainda na fase da semente e obstruiu o seu sistema vascular. Há também os agentes causadores da antracnose e da ascoquita, que se manifestam como manchas castanhas e afundadas nas folhas e frutos, transformando pepinos suculentos numa massa não comestível. Todos estes problemas poderiam ser evitados se tivéssemos eliminado o agente causador logo no início, na superfície da semente. É como dar uma vacina à planta antes mesmo do seu nascimento. Ignorar esta etapa significa arriscar deliberadamente toda a colheita futura. As sementes não são um habitat só para os fungos. As bactérias também prosperam nelas. Um dos mais indesejáveis é o agente causador da mancha angular, conhecida como bacteriose. A doença começa com o aparecimento de manchas oleosas nas folhas, limitadas pelas nervuras. Estas manchas acabam por ficar castanhas e caem, deixando buracos que parecem ter sido feitos por tiros de espingarda. Mas o mais alarmante é que as bactérias também atingem os frutos, provocando úlceras úmidas que tornam os pepinos totalmente impróprios para consumo e armazenamento. Lutar contra a bacteriose em plantas adultas é um esforço extremamente ingrato e complicado. A doença espalha-se rapidamente através de gotas de chuva ou durante a rega. É muito mais simples fazer um tratamento preventivo das sementes, garantindo que não é você a introduzir este mal no seu cultivo. Lembre-se, a pureza do material de sementeira é 90% do sucesso no combate às infecções bacterianas. Agora, uma pergunta importante. Precisamos desinfetar todas as sementes? A verdade é que existem alguns detalhes. Se você compra sementes de um produtor grande e confiável, e elas estão tingidas de uma cor vibrante, verde, azul ou vermelho, não precisa mexer nelas. Essas
são as chamadas sementes incrustadas ou peletizadas. Elas já passaram por um tratamento profissional na fábrica, onde foram revestidas com uma camada protetora especial. Essa camada não só contém fungicidas contra doenças, mas também estimulantes de crescimento e micronutrientes essenciais. Qualquer tipo de molho, especialmente em soluções agressivas, vai dissolver esse revestimento útil e anular todo o trabalho dos agrônomos. Esse tipo de semente deve ser semeado exclusivamente a seco. Por isso, leia sempre com atenção as informações da embalagem. Agora, se as sementes forem comuns, sem tratamento, ou, o que é mais importante, se você as coletou pessoalmente das suas próprias plantas, a desinfecção se torna um procedimento obrigatório. Vamos ao que interessa e desmistificar o principal mito, o permanganato de potássio. Mas por que é que este método, tão acarinhado pelas nossas avós, é hoje considerado ineficaz e até perigoso? Em primeiro lugar, para que o permanganato funcione realmente como antisséptico, é necessária uma solução bastante concentrada, praticamente roxa. Contudo, uma solução destas pode facilmente queimar o tecido embrionário delicado dentro da semente, especialmente se as deixar lá ficar tempo demais. O resultado é que não terá sementes desinfetadas, mas sim sementes mortas que nunca irão germinar. Em segundo lugar, a solução fraca e rosada, que os jardineiros costumam usar por precaução, é um antisséptico extremamente leve. Esta só consegue lidar com os patógenos mais superficiais e inofensivos, sendo ineficaz contra ameaças sérias e, claro, contra infecções internas. Na verdade, isto parece mais um ritual do que uma operação agrícola eficaz. O principal problema do permanganato de potássio é que ele atua de forma muito superficial e não seletiva. Ele simplesmente oxida tudo o que encontra pela frente. No entanto, muitos agentes patogênicos, especialmente os virais e algumas bactérias, podem estar localizados não apenas na superfície da casca da semente, mas também dentro dela, no próprio embrião. O permanganato de potássio simplesmente não chega lá. Irá matar parte da microflora superficial e talvez até a benéfica, mas a fonte de infecção dentro da semente permanecerá intacta. O resultado é que você terá a certeza de que fez o tratamento, mas a planta acabará por adoecer na mesma, porque uma bomba relógio estava programada no seu interior. Além disso, encontrar verdadeiro permanganato de potássio está cada vez mais difícil. Nas farmácias, é vendido mediante receita médica. Portanto, já é a altura de deixar este método no passado e mudar para soluções mais fiáveis e modernas, que garantem resultados sem colocar em risco as suas sementes. Então, como podemos substituir o permanganato de potássio? A primeira e mais segura alternativa, e também a mais ecológica, é o uso de fungicidas biológicos. E o carro-chefe nessa categoria são os produtos à base da bactéria Bacillus subtilis. O mais famoso e conhecido é a fitosporina M. Mas o que é isso? Não é veneno nem química pesada. São micro-organismos vivos e benéficos. Quando você faz a imersão das sementes na solução de fitosporina, essas bactérias colonizam a superfície da semente, formando uma barreira protetora viva. Elas se alimentam do mesmo que os fungos patogênicos, entrando em uma competição acirrada por comida e pelo seu lugar ao sol. Além disso, durante o seu processo de vida, o Bacillus subtilis libera antibióticos naturais que suprimem e destroem os agentes causadores de doenças. Dessa forma, você não está apenas eliminando o que é ruim, mas também introduzindo o que é bom, criando uma microflora saudável ao redor do futuro broto. Como usar o Fitosporin M nas sementes de forma correta? É muito simples. Geralmente, ele é vendido em forma de pasta ou pó. Se você tem a versão em pasta, dissolva uma gota em 100 ml, ou seja, meio copo,
de água morna e sem cloro. É fundamental usar água filtrada, descansada, ou até mesmo água da chuva, pois o cloro pode matar as bactérias benéficas. Se a sua versão é em pó, basta meia colher de chá para os mesmos 100 ml de água. Misture bem a solução, até que ela fique homogênea, com a cor de um chá bem fraco. Agora, envolva as sementes de pepino em um saquinho de gaze, ou simplesmente as coloque sobre um disco de algodão e mergulhe-as nesta solução. O tempo de molho deve ser de 1 a 2 horas, não mais do que isso. Este tempo é suficiente para que as bactérias benéficas se ativem e comecem o seu trabalho. Depois do molho, você não precisa enxaguar as sementes. Pode apenas secá-las levemente e semear imediatamente. Os benefícios deste método são evidentes. Em primeiro lugar, temos a segurança absoluta. Você não corre o risco de queimar as sementes, o que pode acontecer com o uso do permanganato de potássio. O Bacillus subtilis é amigo do embrião e, pelo contrário, estimula ativamente o seu crescimento. Em segundo lugar, oferece proteção de longo prazo. As bactérias benéficas permanecem nas raízes da planta e continuam a protegê-la contra patógenos do solo, mesmo depois de transplantada para a terra. Em terceiro lugar, a ação é abrangente. Além de proteger contra doenças, os produtos metabólicos do Bacillus subtilis são estimuladores naturais de crescimento, aumentando significativamente a taxa e a energia de germinação das sementes. E, por fim, é ecológico. Você não polui o solo com produtos químicos. Portanto, se você é um adepto da agricultura orgânica ou simplesmente deseja obter uma colheita o mais saudável e segura possível, os fungicidas biológicos são, sem dúvida, a sua escolha número 1. Passamos ao segundo método. É igualmente muito simples, barato e acessível a toda a gente. Estamos a falar da água oxigenada comum de farmácia, uma solução a 3%, que, aliás, costumamos ter em casa. Mas como é que isto funciona? A água oxigenada é um poderoso oxidante. Ao entrar em contato com substâncias orgânicas, ela decompõe-se em água e oxigênio atômico. Este oxigênio é letal para a maioria dos micro-organismos patogênicos, destruindo simplesmente as suas paredes celulares. No entanto, para a própria semente, este tratamento não é apenas seguro, é também muito benéfico. Em primeiro lugar, amolece o tegumento denso da semente, o que facilita imenso a sua germinação. Em segundo lugar, a saturação adicional de oxigênio dá um impulso poderoso ao embrião, aumentando a sua energia de germinação e a taxa de sucesso. As sementes, depois deste tratamento, despertam mais rapidamente e produzem rebentos mais vigorosos e uniformes. O processo de tratamento com água oxigenada é muito simples. Você vai precisar da solução de 3%, pura, comprada em farmácia. Despeje-a em um recipiente pequeno, como um pires ou a tampa de um pote. Mergulhe as sementes de pepino na água oxigenada, certificando-se de que fiquem completamente submersas. A reação começará imediatamente. Você verá bolhas subindo na superfície das sementes. Este é o oxigênio ativo sendo liberado. Deixe as sementes na solução por 20 a 30 minutos. Não é necessário deixar por mais tempo. Esse período é suficiente para uma desinfecção eficaz. Após o tratamento, é crucial enxaguar as sementes com água corrente limpa para remover qualquer resíduo da água oxigenada. Depois, você pode secá-las levemente até que fiquem soltas e semear imediatamente, ou colocá-las para germinar. Este método é excelente para o tratamento rápido e eficiente de pequenos lotes de sementes. Vamos comparar a água oxigenada com o permanganato. Ao contrário do permanganato de potássio, a água oxigenada não mancha as sementes nem deixa nelas resíduos prejudiciais. Depois da reação, ela se decompõe em componentes totalmente inofensivos: água e oxigênio.
O risco de queimar o embrião, desde que o tempo de imersão seja respeitado, é mínimo. Além disso, o efeito de estimular a germinação é um bônus agradável e muito perceptível. Muitos produtores observam que mesmo sementes de pepino velhas ou armazenadas há muito tempo apresentam uma taxa de germinação muito melhor depois do tratamento com água oxigenada. Este método é especialmente bom se você não tem certeza da qualidade das sementes ou se deseja acordar aquelas variedades que demoram a germinar. É um método rápido, barato e muito eficaz, que combina desinfecção e estimulação. É uma verdadeira mão na roda para o jardineiro. E, por último, temos o terceiro método. Embora seja um pouco mais complexo e exija mais atenção, ele é de longe o mais eficaz, principalmente contra as infecções virais, que conseguem se alojar profundamente dentro da semente. Chamamos esse processo de tratamento hidrotérmico, ou, de forma mais acessível, o banho das sementes em água quente. Vírus como o mosaico do pepino e muitas bactérias não sobrevivem a essas altas temperaturas. Eles são eliminados, enquanto o embrião da semente, desde que o protocolo de tempo e temperatura seja estritamente respeitado, permanece perfeitamente intacto. Este método é amplamente utilizado por agrônomos profissionais para o saneamento e recuperação da qualidade do material genético das sementes. Isso garante que as sementes estejam completamente livres de qualquer infecção interna. Isso é crucial, principalmente se você estiver multiplicando uma variedade rara e precisa ter absoluta certeza da saúde das suas futuras plantas. Podemos dizer que este método é a artilharia pesada na guerra por uma colheita saudável. Como fazer o tratamento térmico corretamente? A precisão é a palavra-chave aqui. Vai precisar de um termômetro de água. Encha a garrafa térmica com água a uma temperatura exata de 50 a 52 graus Celsius. Nem mais, nem menos. Se a temperatura estiver abaixo, o tratamento não terá qualquer efeito. Se estiver acima, vai acabar por cozinhar as sementes. Coloque as sementes num saquinho de gaze e mergulhe-o na garrafa térmica com água quente por exatamente 25 minutos. Passado esse tempo, retire o saquinho imediatamente e mergulhe-o num recipiente com água muito fria durante 2 a 3 minutos. Este choque térmico interrompe o sobreaquecimento e ajuda a tonificar as sementes. Após esta terapia de choque, espalhe as sementes sobre uma toalha de papel e deixe-as secar até ficarem soltas e manuseáveis. Sim, este método exige atenção e rigor, mas oferece uma garantia de quase 100% de que se vai livrar da maioria dos agentes patogênicos. É preciso ter em mente que o tratamento térmico representa um grande estresse para as sementes. Como resultado, a taxa de germinação pode ter uma ligeira redução, caindo entre 5 a 10%, aproximadamente. As sementes mais fracas ou inviáveis podem não sobreviver a esse procedimento. Mas isso, na verdade, é positivo, pois haverá uma seleção natural. Por outro lado, as sementes que vingarem serão garantidamente sadias e darão origem a plantas vigorosas. Este método é particularmente indicado para sementes que você mesmo colheu, especialmente se, na temporada anterior, foram identificadas na sua cultura doenças virais ou bacterianas de difícil tratamento. O aquecimento permite quebrar esse ciclo vicioso e começar a próxima estação com um material de plantio limpo e saudável. É um investimento no futuro da sua horta, com um retorno garantido e que vale muito a pena. Para finalizar, vamos recapitular rapidamente os nossos 3 métodos. O primeiro, o Fitosporin, é o nosso método biológico, suave e de proteção a longo prazo. É ideal para os adeptos da agricultura biológica e para aqueles que querem não só desinfetar, mas também aumentar a imunidade da planta. O segundo, a água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, é um método químico, rápido e econômico,
que combina na perfeição a desinfecção e a estimulação do crescimento. É excelente para tratamentos rápidos e para despertar sementes antigas. O terceiro, o tratamento térmico, ou aquecimento, é o método profissional e o mais fiável contra infecções internas, incluindo vírus. Exige precisão, mas proporciona o grau máximo de limpeza do material de sementeira. A escolha do método depende dos seus objetivos, das sementes que tem e da sua disponibilidade para gastar tempo. O mais importante é que qualquer um destes três métodos é infinitamente mais eficaz e mais seguro do que o ultrapassado e imprevisível permanganato de potássio. Um ponto crucial que muitas vezes passa despercebido: o que devemos fazer imediatamente após a desinfecção das sementes. Se utilizou produtos biológicos, como o fitosporin, não é preciso lavar as sementes. As bactérias benéficas devem permanecer na superfície. Apenas deixe-as secar um pouco e pode começar a semear ou a germinar. No entanto, se aplicou peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, ou fez tratamento térmico, é obrigatório enxaguar em água limpa. Depois disso, as sementes devem ser imediatamente semeadas em solo úmido ou colocadas para germinar. Não as deve secar completamente para voltarem ao estado original e guardá-las novamente. A desinfecção é uma preparação pré-sementeira e deve ser feita imediatamente antes de começar todo o trabalho. É como lavar o rosto e escovar os dentes antes de sair de casa, e não uma semana antes. Muitos cultivadores têm o hábito de, depois de desinfetar as sementes, mergulhá-las em estimuladores de crescimento, como epim, zircon ou sumo de aloé. Isto deve ser feito? Sim, não só pode como deve. Mas é crucial seguir a ordem certa. Primeiro, a desinfecção, e só depois, a estimulação. Não faz sentido nenhum estimular o crescimento de uma semente que está a ser atacada por um exército de patógenos. Estará apenas a dar-lhes as condições perfeitas para que se desenvolvam juntamente com o próprio embrião. Portanto, o procedimento correto é o seguinte: primeiro, fazemos a desinfecção usando um dos três métodos sugeridos. Depois, se necessário, lavamos as sementes. E só então as mergulhamos na solução estimuladora de crescimento, seguindo as instruções do fabricante. Esta abordagem completa e integrada irá garantir que obtenha a germinação mais saudável, forte e uniforme possível. E quanto aos métodos caseiros, tirando a água de manganês, é muito comum ouvirmos falar em deixar as sementes de molho no extrato de alho, no suco de babosa ou na infusão de cinzas. Será que esses truques funcionam? Parcialmente, sim. Por exemplo, o suco de babosa é, de fato, um excelente bioestimulante natural e apresenta algumas propriedades bactericidas. O alho também contém fitoncidas, que podem inibir o crescimento de certos fungos e bactérias. No entanto, é crucial entender que a eficácia desses métodos é bastante instável e varia muito, dependendo da concentração, da qualidade dos ingredientes e de inúmeros outros fatores. Eles podem servir como uma prevenção leve, mas nunca oferecerão a mesma garantia e segurança que os produtos biológicos especializados ou um tratamento térmico controlado. Por isso, se você realmente quer ter certeza do resultado, o ideal é confiar nos métodos científicos e comprovados. Foco especial deve ser dado às sementes de colheita própria. Se colher sementes dos seus pepinos, tem de ter a certeza absoluta, a 100%, de que a planta-mãe estava perfeitamente saudável. Os agentes patogênicos de muitas doenças, especialmente as virais, são transmitidos através das sementes. Se tirar sementes de uma planta que apresentava sinais de mosaico ou murcha, há uma enorme probabilidade de transferir essa doença para a próxima época de cultivo. Assim, para recolher sementes, selecione sempre as plantas mais fortes, mais produtivas e mais saudáveis, sem o menor sinal de doença. E, mesmo neste caso,
Antes da sementeira no ano seguinte, a desinfecção dessas sementes é um procedimento estritamente obrigatório. O método mais fiável para isso é o tratamento térmico, que garante a destruição de qualquer possível infecção oculta. Para finalizar, o recado que fica é: não tenha medo de inovar. A agrotecnologia está em constante evolução e surgem produtos e métodos novos, muito mais eficazes e seguros. Ficar preso aos métodos da velha guarda, só porque sempre foi feito assim, nem sempre é a atitude mais inteligente. Encare o preparo das sementes não como uma mera rotina, mas sim como o primeiro e o mais crucial passo em direção a uma colheita abundante. É nessa semente minúscula que reside todo o potencial da futura planta. E o tipo de início que você der a ela, saudável e seguro, ou arriscado e imprevisível, determina absolutamente tudo. Lembre-se, o seu sucesso não começa no canteiro, mas sim no tratamento correto dessa sementinha. Chegou a hora de fazermos um balanço da nossa investigação. Hoje, descobrimos que o bom e velho método do permanganato de potássio é mais uma roleta russa do que uma proteção confiável. Você arrisca ou queimar as sementes, ou fazer um procedimento totalmente inútil, deixando as infecções mais perigosas intocadas. Em vez disso, você agora tem 3 ferramentas poderosas e seguras no seu arsenal. O primeiro é o Fitosporin e outros bioprodutos, que oferecem uma proteção suave, ecológica e de longa duração. O segundo é o peróxido de hidrogênio, que serve para desinfecção rápida e estimulação simultânea. E o terceiro é o tratamento térmico, nossa artilharia pesada contra aquelas infecções internas e ocultas. Lembre-se desta sequência simples: primeiro a desinfecção, depois a estimulação. Esta abordagem é a garantia de mudas saudáveis e uma colheita abundante de pepinos bem crocantes. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder novos segredos de colheitas abundantes. E claro, deixe o seu like neste vídeo. E agora, a pergunta que não quer calar: qual desses métodos você vai testar primeiro? Ou talvez você tenha o seu próprio segredo, testado e aprovado ao longo dos anos, que funciona ainda melhor? Compartilhe nos comentários. Vamos debater e encontrar o melhor método juntos.